Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um GeaCast. Eu sou Silvia Costa, CEO do grupo Geagro Soluções. Estou com um super convidado hoje, que é o Moisés, indicado pelo Reginho, nosso grande amigo, e com o Mário, né, que eu convidei aqui, porque o nosso assunto de hoje é poda e nutrição. Quer dizer, eu estou no meio de dois agrônomos aqui, para a gente levar esse conteúdo aí de relevância, tomada de decisão estratégica para as fazendas. E aí eu estou hoje aqui com o nosso amigo Moisés da Cruz Alves, né? Seja bem-vindo, Moisés. É um grande prazer te receber aqui. Eu acho que assunto de poda e nutrição é um assunto que, sim, sempre é assunto de roda de conversa, essa questão da hora certa, né? Nós passamos aí por uns períodos de poda, o Mário tem lá sempre um roteiro aí, uma programação de como que vai fazer as podas. E aí, você é especialista nisso, né? Então, por que a gente não trazer o melhor deles, né? O melhor profissional. Então, seja bem-vindo, tá bom? Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Mário. Obrigado pelo convite. E vamos falar sobre poda aí, vamos desenvolver esse assunto aí, que é bem bacana e realmente ele gera muita curiosidade para aqueles que ainda não entraram nas podas, né? Uhum. E quem tá também sempre tem uma outra coisa diferente que a gente está fazendo aí. Show de bola. Eu coloquei aqui um capítulo da Bíblia, né, que fala sobre poda, tá? Eu coloquei lá o João capítulo 15, né, onde Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vou falar seu mini currículo aqui, tá? Então, o Moisés é graduado em engenharia agronômica, com 19 anos de experiência. Trabalhou 8 anos como representante comercial na parte de produtos agrícolas. E, a partir de 2012, começou a trabalhar com consultoria, onde você, acredito, se encontrou, né, como profissional, e atua até hoje. E a região, assim, bastante ampla. Então, vocês atuam ali no Cerrado, sul de Minas, Mogiana, Alto Mogiana. Quem está aí na área de consultoria roda muito, né, Moisés? Anda muito, acaba conhecendo muita gente, né? Participando da vida, dos sonhos de muitos produtores. Então, assim, é uma atividade muito interessante, né? Eu vou pedir para você falar um pouco sobre você. Então, da sua infância, se os seus pais vêm do agro, quantos irmãos você tem, da adolescência, sua escolha pela engenharia agronômica, e a sua vida profissional agora. Tá ok, vamos lá. Esse capítulo da Bíblia é bem interessante, porque é realmente o que a gente faz, né? Quando a gente já está bem no sistema de safra zero das podas, quanto mais a lavoura produz, é a que a gente vai podar mesmo, né? Então, é bem interessante, ele cai muito bem no nosso assunto. Também achei. E vamos lá, eu sou natural de Varginha, sul de Minas, sou mineiro. Eu sou filho de uma professora de biologia, que trabalhou no estado e na prefeitura do município. Meu pai é pedreiro, tenho 2 irmãos. Sou casado, tenho 2 filhos, tenho um menino com 8 anos, uma menininha com 5. São o meu tesouro, todos dois, é o que me motiva sempre a levantar bem cedo. Eu passei toda a minha infância na cidade de Varginha e, digamos assim, que eu não tinha nenhum interesse, nenhum conhecimento na área agrícola. Até na adolescência, eu sempre gostei muito de aviação. E, assim, por a gente ser de uma família simples, eu tentei por 2 vezes ser cadete da Força Aérea Brasileira, entrar na Epicar em Barbacena. Como a gente era de família simples, meus pais não tinham condição na época de pagar um professor particular para mim e tal. Eu estudei sozinho e foi quase entrei. Mas eu sempre gostei na escola da parte de cálculo, essas coisas, né, de números. E eu queria fazer matemática. E a minha mãe um dia virou para mim e falou: você vai fazer matemática? Por que você não tenta uma outra coisa e tal? Minha mãe professora, sabe das dificuldades da profissão que estão aí até hoje, né? Uhum. A gente vê as dificuldades que os professores enfrentam. Então ela falou: tenta uma outra coisa, se não der certo você vai para matemática, a gente vai te apoiar. E me sugeriu agronomia. Eu não fazia ideia do que fazia agronomia. Fui e fiz o vestibular.
Fiz vestibular sem pretensão nenhuma e te confesso não querendo passar, porque eu queria matemática. E passei. Passei muito bem colocado, por sinal, e decidi não fazer e falei, vamos ver o que vai dar na agronomia. Fiz o primeiro ano, muito cálculo, muita física, desenho, metodologia científica, as matérias que são básicas para o segundo ano do curso, química, bioquímica. Quando entrou no segundo ano, eu percebi que não foi eu que escolhi a agronomia. Foi a agronomia que me escolheu. E o engraçado é que umas 2 ou 3 semanas atrás, um produtor me perguntou, um cliente me perguntou por que eu decidi fazer agronomia. Eu contei essa história para ele, eu achei até muito bacana você ter me perguntado isso, porque eu falei exatamente essa história para ele. Ele falou, aconteceu isso. Aí você escolheu a agronomia? Eu falei, não, foi a agronomia que me escolheu. E como eu trabalhei, depois de formado, por 8 anos, trabalhando em revenda com defensivos agrícolas, né? A gente trabalhava com venda de sementes, defensivos para várias culturas, né? A gente conheceu eu conheci uma gama de culturas diferentes, porque como vendedor você atua numa região grande que tem vários produtores, tem produtor de hortaliça, tem produtor de cereal, tem produtor de citros, tem produtor de café. E nesse período eu me descobri um eterno apaixonado pela cafeicultura. Eu tenho até um amigo bem experiente já de vida, ele fala que a cafeicultura é uma cultura viciante, e ela realmente é. E naquilo eu me vi apaixonado pela cafeicultura e comecei a me dedicar, a estudar bastante o tema. E desde então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a parte de consultoria, eu fui e não olhei para trás. Entrei de cabeça naquilo e me dedico até hoje para ser um excepcional consultor, para ser o melhor consultor que meus clientes merecem, porque a gente tem que entregar 110% de tudo que a gente pode, né, para atender bem e entregar o bom resultado dentro de uma propriedade. Uhum. Essa é basicamente uma história rápida aí de como eu fui parar na agronomia. Show de bola. Que é bem, assim, diferente a história, né? Meu pai é de uma família simples de Nepomuceno. Só para finalizar, o meu avô tinha um pedaço de terra, eu não sei o tamanho. Vendeu tudo em Nepomuceno há 50 anos atrás e veio para Varginha. Quando ele foi para Varginha, eles não tiveram mais contato com a parte agrícola nem nada. E eu vim depois e não tinha nem ideia do que era. E hoje eu sou consultor, faço parte da equipe da RR e digo que a cafeicultura hoje é a minha vida. Eu respiro, eu durmo, eu como, eu bebo café. Paixão pelo agro, né? Sim. Agora, você falou aí dos 8 anos na área comercial, né? Vendendo produto. Eu acho que todo agrônomo deveria, que seja ficar 2 anos. Na área de venda, de produto, sabe? Porque desenvolve ali um ar mais de business, de negócios, de relacionamento. Que às vezes eu vejo, vamos dizer aí, as graduações, às vezes elas pecam um pouco, aplicam muito a questão técnica, porém a relacional não. Eu vejo isso também na minha área, tá? Contabilidade, administração, até nas áreas médicas de saúde, né? Da saúde, às vezes na graduação a pessoa, o aluno às vezes não é tão treinado para as relações humanas, para lidar ali. E as vendas, né? A venda é o seguinte, você já tem o não, né? Exato. Então você já tem um não. Então você vai lá para talvez ter um sim. E aí é muito questão de saber vender. Para saber vender, você tem que conhecer muito bem teu produto, né? E o jeito certo de falar, né? Então eu acho assim, todos nós, você sempre falou, né, Mário? Todo mundo deveria ter uma... Em qualquer profissão, eu acho. Qualquer profissão, uma experiência na área comercial, na área de relações, na área de relacionamento, né? Isso aí é interessante porque o trabalho de consultoria, você não vende defensivo, mas você vende um trabalho de consultoria. Vende o serviço, né? Isso. E vende confiança, né? Exato. E nós, dentro da fazenda, como consultores, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque ali a gente faz o plano de adubação, faz um plano de correção de solo, faz um plano de defensivos, a gente tem que avaliar muitas coisas. Muitas das vezes a gente chega em fazenda que o produtor está no último suspiro, então a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade ali, né? E
muitas das vezes a gente tem que fazer até uma negociação, porque a gente precisa fazer algumas intervenções que o produtor está muito reticente. Então, essa experiência no ramo de vendas, ela me trouxe isso. Quando eu trabalhei nas revendas, a gente tinha muito treinamento de multinacional que passavam o produto, para que é isso, para que é aquilo, respeitar a carência, a dose melhor época de aplicação. Então, isso tudo a gente traz como experiência de vida também, não só como profissional, para a gente poder, hoje como consultor, saber lidar bem com as dificuldades que a gente encontra nas propriedades. Por quê? Porque isso aí faz parte do trabalho. E essa experiência, Mário, isso é interessante. A gente traz isso como... como é que eu vou ser mais claro? Bagagem, né? Bagagem, exato. A bagagem que a gente traz, porque você aprender a lidar... Eu, por exemplo, quando eu saí, eu não tinha ideia do que era o processo de venda de defensiva agrícola. Eu não tinha. E recebi treinamento das empresas e a gente foi vendo e foi aprendendo. A gente tem que também ter uma mente aberta, não pode sair e falar, agora eu sou agrônomo e eu não preciso. Não, pelo contrário. A gente sai, assim, muita gente fala que é fácil entrar na faculdade, é difícil sair. O difícil é depois que você sai e você se inserir no mercado como um bom profissional, né? E ter esse contato direto com o produtor. A vida no campo ela é difícil, ela é de sol, é de chuva, é barro, é poeira. Então, muitas vezes o corpo cansa muito mais que a mente. Então, você saber lidar, trazer essa bagagem, trazer essa experiência de saber abordar determinados temas de uma maneira mais tranquila, que não seja tão, digamos assim, assustadora para o produtor, é muito importante. Você saber vender bem o seu trabalho, né? E o trabalho de consultoria também é você saber ouvir na essência, né? Conseguir ouvir o produtor, entender ali. Estou falando assim, por nós oferecemos serviço de gestão. Então, às vezes a gente chega numa propriedade onde o produtor é mais centralizador, na outra ele quer descentralizar. Então, a gente tem que entender, né? Na outra ele trabalha com o irmão, ou ele é sozinho, ou ele tem um administrador. Então, são tantas modalidades de administração da fazenda que a gente tem que ouvir na essência, entender o que se deseja. O sistema, vou colocar do GA, ele é adaptável a várias modalidades administrativas, mas a gente tem que verificar assim, o que o meu cliente quer. Tem o que ele deseja, às vezes a gente também tem que falar do que ele precisa e falar de uma forma que fique bom para ele, que ele consiga entender, porque nem sempre, às vezes, o que ele quer é o que realmente ele precisa. Mas a gente tem que mostrar isso assim, com bastante seriedade, com bastante respeito, né? Sim. Então... essa questão do lidar, eu acho que ela é muito mais humana. A questão da consultoria, né? Ela é muito técnica, mas ela também é muito humana, né? Eu vou te fazer uma pergunta assim, por quê, né? Por que podar o café, né? É uma ótima pergunta. Por quê? O porquê podar? Por que podar o café? Tá lá tão bonitinho. O café, ele é um arbusto, né? E ele vai crescendo. E a gente tem que podar porque ele chega num determinado ponto que onde ele já produziu café, ele não produz mais. Então a gente tem que fazer um tipo de intervenção ali. E determinadas situações, a planta ganha uma altura que começa a aumentar o índice de sombreamento dentro da lavoura, começa a subir saia, começa a subir a barra, né, que a gente fala, começam a morrer primárias, porque de acordo com o lado que a lavoura está plantado, o sentido de plantio dela, às vezes bate mais sol, bate um pouco menos, às vezes não é nem por conta da vontade do produtor que plantou, mas sim por conta da topografia da área dele. Então, e a gente tem equipamentos hoje de colheita que não colhe lavoura com 4 metros. Os nossos equipamentos de colheita hoje, até os mais modernos, de diversas marcas do mercado, que são líderes aí, que todos conhecem, eles colhem a lavoura até uma determinada altura. Os equipamentos de pulverização também, por mais que você os regule bem, eles não vão atingir o topo de uma lavoura com 4 metros. Então, facilita a colheita, você renova toda a parte produtiva, né? E volta na passagem bíblica que você disse que, sim, o ramo que produz é aquele que eu devo podar, porque a gente faz toda uma renovação da área produtiva, que a gente tira o topo da planta,
a gente quebra a dominância apical, então a planta ela abre mais, ela cresce mais lateralmente. E a gente sabe que o que produz café é a rama lateral, né? Então a gente poda ela, ali emitem mais ramas laterais. Então ela vai, a gente tem um termo, a gente fala que ela vai espalmeando, né? Vai abrindo mais ramas nas laterais. Então ali produz bastante. E tem que ser muito bem cuidado, né? Então o porquê podar é isso, para a gente promover uma melhor renovação da lavoura, uma melhor utilização dos equipamentos, tanto de colheita, de pulverização, que a gente trabalha dentro da lavoura, diminuir o índice de sombreamento, que, por consequência, se deixar a planta crescer muito, o índice de sombreamento vai aumentar muito, e que às vezes a gente acaba tendo que fazer intervenções tão drásticas que acaba deixando a propriedade, naquela área específica, 2 a 3 anos sem café, que acaba gerando uma receba, porque não tem mais recurso, né? Não tem recurso, não tem mais rama primária embaixo, não tem o bacheiro, né? Só vai produzir em cima e isso não é viável econômico dentro da propriedade. Posso fazer uma colocação, pode, né? Mário, fazendo favor. Porque assim eu vou lembrando do meu passado. Eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Moisés? Então, eu vou lembrando. Quando eu trabalhava na Ipanema, que eu era um agrônomo recém-formado e tal, e eu era muito bem assessorado. Meu assessor de poda era o José Pérez Romero, né? Então ele falava pra gente: a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos. Exato. Né? Isso sintetiza tudo que você falou, né? E é uma experiência lá de 35 anos atrás. Ele era o nosso consultor de poda e olha, a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos, né? Então isso sintetiza muito bem o que o Moisés falou aí. Exato, e essa questão é muito interessante, porque quando nós começamos a desenvolver o trabalho de poda no sul de Minas, quando o Regis começou lá em 2009 ou 2010 e trouxe toda essa tecnologia de poda diferente, foi uma mudança de paradigma muito grande no sul de Minas. Porque o sul de Minas ele não podava a lavoura igual a gente faz no nosso sistema hoje, né? Então, podava baixo, podava curto, aquilo dava uma quantidade imensa de broto lá no interior da planta, porque batia sol no caule, o caule estimula a gema que está ali dormente, ela em vez de virar uma rama, ela vira broto. Então, essa mudança de paradigma de poda que a gente trouxe para o sul de Minas e implementou é muito importante, e a gente trabalha da maneira que a gente consegue retirar da planta o máximo potencial produtivo, né? A poda é isso, é você produzir o máximo possível em uma safra, né, digamos assim, no sistema de safra zero, é produzir em uma safra o equivalente a 2, por ser safra zero, ele mesmo já fala, safra zero. Então você podou ela, um exemplo, vamos pegar como base o ano de 2021, por exemplo. Algumas lavouras não sofreram com a geada a ponto de receber uma recepa, mas sofreram da maneira, o frio que nós tivemos que podá-las. Então a lavoura que foi podada vamos colocar em setembro ou outubro, setembro de 2021, em 2022 ela não tinha café, ali é uma safra zero. E agora, em maio de 2023, já vai ser dado a partida em diversas áreas aí na colheita. Então a gente, quando poda num ano ímpar, a gente vai ter uma colheita no ano ímpar. Quando colhe em ano par, a gente vai ter uma colheita em ano par. Quando a gente fala produzir o máximo possível em um ano para equivaler a 2, é isso, o ano que ela está produzindo, mas suprindo também o ano que ela estava zerada. Então a gente busca altas produtividades, fazendo todo um manejo de análise de solo, correção, análise foliares, para a gente ir acompanhando todo esse processo, né? Isso para custo é fundamental, porque você tira uma operação muito cara que é a colheita, né? Então, uma colheita a cada 2 anos. Quer dizer, a metade produz o dobro. E você isso é o safra zero, né? Safra zero. Você faz uma colheita ano sim, ano não também, que melhora muito a questão do custo da lavoura. Sim, entendi. Muito importante. Assim, que eu vejo, assim, que eu observo, assim, essa lavoura eu vou colher ela mais cedo porque eu vou podá-la. Né? Então parece que colhe um pouco mais cedo para depois entrar com a poda. Qual que é a melhor época para podar o cafeiro? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Como a gente transita em muitas regiões... Isso é variável. Quanto antes puder podar, é melhor. Então, né? É por isso que o pessoal fala assim, vou colher essa aqui primeiro, porque eu vou podar. É isso, quanto mais rápido. Mas nem sempre funciona, porque a gente tem que ter uma atenção muito grande em regiões de frio. Se você pegar regiões mais quentes, onde o frio não passa a se tornar algo limitante, vamos pegar, por exemplo, o oeste e sul da Bahia, Cerrado, algumas regiões de Cerrado ali, transição para o norte de Minas, Goiás,
o frio ele não é tanto problema quanto é para nós aqui no sul de Minas, algumas áreas da Mogiana, né? Então, o ideal seria podar, tipo julho, um exemplo, né? Como a gente não consegue nessas regiões de frio, a gente tenta trabalhar em agosto, mas sempre de olho em previsão do tempo. Porque a lavoura está liberada para colher, apliquei um maturador, consegui colher mais cedo, tirei 100%, diminui repasse, varri, entreguei a lavoura pronta para podar. O equipamento está pronto, está revisado. Vamos podar? Se a gente está no sul de Minas, espera aí. Vamos avaliar a previsão do tempo, vamos ver como que está. Por quê? Porque se eu entrar podando uma lavoura em julho e depois de 10 dias, 15 ou 20 dias vier uma onda de frio muito forte, todo aquele broto que começou a vir na rama, toda aquela brotação nova, ela pode ser queimada. Ela vai sim, que é um tecido mais sensível. Ele vai acabar se queimando por conta da temperatura baixa e a gente vai perder todo aquele trabalho. Em regiões mais quentes, não. O frio não é tanto o problema. Mas em algumas regiões, tipo o sul de Minas, é muito importante avaliar isso. A gente sempre tenta trazer as podas do meio em diante, a partir da segunda semana de agosto, segunda, terceira semana, para isso. Para evitar essas ondas de frio que possivelmente pode acontecer, né? Que é um risco, né? É um risco, a gente sabe, a gente tem um inverno bem expressivo, a gente sabe que isso pode acontecer, para evitar esse problema futuro. Então, a época de poda é muito importante. E a presença do consultor dentro da propriedade, trazendo esse tipo de orientação, é muito importante. Eu tenho até isso aconteceu já comigo. O produtor virou para mim na primeira semana de agosto e falou, vou podar, vamos? Eu falei, não. Eu andei acompanhando as previsões, está vindo uma onda de vento frio aí, uma massa de ar frio bem pesada, que não deu outro. Dali 2 semanas veio, a lavoura ela sempre dá uma amarelada, né, Mário? Ela solta as primeiras folhinhas, ela dá uma encarquilhada, ela fica com a borda toda amarelada. Sente o frio. Aí ele passou uns dias, ele me ligou e falou, ainda bem que você pediu para eu segurar. E agora? Como é que tá? Eu falei, agora já dá pra gente podar. Isso já era os últimos dias de agosto. Aí a gente programou para a primeira semana de setembro, entramos, fizemos a poda, teve um resultado excelente. Então, a época é muito importante. A gente tem que estar sempre de olho na previsão do tempo aqui nas regiões mais frias e nas regiões que não tem tanto problema. Acho que a partir de julho, segunda semana de julho, aí a lavoura já estando pronta, né, já pode entrar podando. E quais são os cuidados que a gente tem que ter ali durante a poda, né? E depois de podar, né? Olha, o principal durante a poda é no grau de agressividade que a poda vai ser realizada dentro da lavoura. Porque o café, ele é uma planta que quanto mais você agride, menos ele te entrega. Então a gente até costuma dizer que o café, quanto menor a agressão, maior a produção. Então, determinadas situações, é importante a nossa presença para isso, para definir ele junto com o proprietário. Às vezes o proprietário não pode estar presente, está o gerente da fazenda, junto ali na hora de soltar a poda, de liberar o trator para a poda, para isso. Para a gente estar ali junto com o tratorista que vai realizar essa operação e explicar para ele qual que é a intensidade que ele vai entrar, se ele vai tirar mais, se ele vai tirar menos. Então, esse é o principal cuidado que a gente tem que ter durante o processo de poda. O grau de agressividade que a gente vai cortar as ramas laterais. E também definir com muito cuidado, né, a altura que a gente vai fazer o decote aliado ao desponte lateral. É uma intervenção, né? Não é igual uma atividade do dia a dia ali dos tratos, né? Uma pulverização, uma adubação. Ela é uma intervenção que tem efeitos depois, né? Então, vamos dizer, é uma atividade diferenciada, né? Uma decisão de poda, o jeito que vai podar, o período que vai podar, os cuidados que eu vou ter que ter depois com ela, né? Isso. Um dos cuidados mais importantes após a poda, né? Até finalizando a pergunta que você me fez é essa. Um dos principais é a desbrota. Dependendo da lavoura, a gente às vezes recebe um passivo de um excesso de brotação tão grande que a gente não consegue fazer a desbrota da maneira correta. E muitas vezes, então a gente tem que às vezes, com muita atenção, estar junto com a turma que vai realizar a desbrota, fazer as orientações ali junto. A gente, que é o consultor, está ali, desbrota algumas plantas para mostrar, para fazer como guia. Pessoal, vocês têm dúvida? Não tem?
Aí sempre aparece, fala, e essa planta aqui que eu tô olhando? Vem cá, vamos fazer desbrota. A gente sempre tá ali orientando, porque a desbrota é um dos principais fatores no pós-poda que a gente tem que tomar cuidado. Oh, que show. E ela é cara, né? A desbrota é uma atividade cara, muito mão de obra, né? A desbrota é uma atividade, ela se torna uma atividade cara se ela for abandonada. Muitas vezes a gente recebe lavouras de novos clientes que nos procuram por causa disso. Acabou que nos últimos 8 anos eu abandonei a desbrota. O produtor ele é muito tentado a isso. Porque deixar de fazer... Deixar, porque é onde tem muita mão de obra. Então, dentro daquele atividade. período, na fazenda onde tem muita gente desbrotando, você gasta aí 10 serviços por hectare. Então, o produtor ele é tentado. Se ele tiver algum aperto de caixa, alguma coisa, ele é tentado a tirar a desbrota. Estou te falando porque eu estava numa reunião com um grupo essa semana, eu falei, olha, a linha de mão de obra para a desbrota tem que ser engessada. Não pode se mexer, não pode diminuir esse valor. Existe esse valor e a gente tem que obedecer o orçamento de mão de obra de desbrota. Porque qualquer aperto, aonde que tem gordura nessa época para reduzir? Gente, para cortar. Para cortar, é na desbrota. Então, o produtor é tentado. E naquele momento ele não está vendo o prejuízo que está levando para frente, né? O prejuízo só vai vir à frente, porque é o que o Moisés está falando. Ali você está fazendo a arquitetura da planta nova. Está construindo uma planta muitas nova. das vezes reconstruindo ela. Reconstruindo, mantendo o número de stand, colocando o stand da lavoura em adequação. Às vezes você conduz 2 brotos, às vezes você conduz um só. Por quê? A gente quer manter o stand, que é o número de hastes num hectare. Então, é uma atividade que dá muita tentação para se mexer. Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente, como produtor, eu tenho tentação também, não estou falando que eu não tenho. Eu vejo porque eu pago, né? Quando eu fiz sou eu que faço o pagamento. E é uma atividade cara. Eu falei, nossa, mas isso aqui é caro demais. É desbrota. Desbrota, tantas pessoas vão ficar tantos dias e aquilo tem que ser obedecido, não pode diminuir. Não. Porque senão você não constrói. Você tem que, assim, eu acho que é legal isso que vocês tomaram a decisão. Pode mexer em qualquer outro item. Esse aqui não. Esse não pode mexer. Esse não reduz. É porque a desbrota, ela é... Eu não vou dizer que é um mal necessário, mas ela é muito necessária. Para alguns ela é um mal necessário, porque às vezes a gente chega, às vezes pega uma fazenda um pouco mais descapitalizada, então fica um pouco mais complicado. Mas o principal cuidado que a gente tem que ter sempre após a poda é a desbrota. Aí a gente vai depois da poda e faz a avaliação do grau de intensidade dessa desbrota. E ali, muitas das vezes também, é aí que entra o que você às vezes acha que é um pouco puxado para pagar, porque dependendo do passivo que a gente recebe de broto ali, é uma atividade que às vezes ela gasta, uma pessoa ela rende 500 plantas no dia no desbrota, ou 250. Então... Depende da quantidade, do tipo da lavoura, depende né? Imagina eu, Moisés, que tenho 7.200 plantas por hectare. Pois é. Quanto serviço eu gasto por hectare? Mas tem que gastar, senão não tem jeito. Exato. Senão você não produz, você vai perder lá na frente. É importante. Ela é tão importante quanto o jeito de ter feito a poda. Isso. Talvez mais. Complemento. Às vezes você fez da forma certinha, fez tudo certinho, você perde todo o resultado que você teve porque você não desbrotou. Exatamente. Muitas das vezes a poda não resolve a falta de desbrota. Às vezes a falta de desbrota, ela acaba nos levando a uma condição de recepa da lavoura. E recepou a lavoura a 50 centímetros, 60 centímetros. 2 anos sem produção. É no mínimo 2 anos sem produção. Muita desbrota, aí vem muita desbrota. Vem muita desbrota mesmo. Por isso que a gente precisa do Moisés, né, gente? O Moisés tem que falar o que a gente vai fazer, que jeito que eu vou podar, qual é a altura, que jeito que vai ser. Nos procurem que nós somos craque em poda. Então, tá louco? Eu coloquei aqui E como que é o fitossanitário depois dessas lavouras? Que elas estão mais sentidas, né? Como que é esse tratamento fitossanitário delas? Olha, como a gente busca alta produtividade, eu produzi 2 anos em 1, né? Que eu te falei agora há pouco. O ponto mais importante desse fitossanitário é trabalhar preventivamente. A partir do momento que você deu uma bobeada e a doença entrou, pode ser uma doença de rama, ou uma ferrugem, ou uma bactéria, uma foma, uma antracnose. Se você bobear e essas doenças entrarem, o custo para controle delas é muito maior, porque você tem que entrar com produtos às vezes um pouco mais agressivos. Então, trabalhando preventivamente, a gente não costuma ter problema.
claro que a gente pode passar por alguns períodos atípicos, igual nós tivemos aí em janeiro, que tem fazenda que conseguiu trabalhar no máximo 5 dias seguidos. Controle de ferrugem. Controle de ferrugem foi complicadíssimo. Cada chuva, né? De janeiro choveu muita Mas chuva. foi atípico, né? Mas eu tenho histórico de algumas propriedades que eu assisto que 2020 foi parecido de chuva. O mês de janeiro foi bem semelhante. Só que caía, um exemplo, o volume final no mês, né? Só que em janeiro desse ano, nessa propriedade específica, chovia aproximadamente 30, 35 minutos por dia. Em 2020, as chuvas eram 80 numa pancada. Passava 2, 3 dias sem chuva, mais 80, 90. Então você conseguia, como se a topografia te permitir, você já consegue fazer alguma coisa, né? Agora, se a topografia não permitir, que é muito dos casos do sul de Minas, zona da mata, fica um pouco mais complicada a mecanização depois de uma chuva, vários dias em sequência, o controle de ferrugem realmente ele fica um pouco mais difícil de ser realizado, mas ele tem que aproveitar todo o período que der de entrada de trator, de sol, de estiagem e entrar fazendo esse controle preventivo, que é muito importante. Nesse caso a gente está citando janeiro, mas desde o momento da poda, né, a gente já tem que estar sempre de olho no fitossanitário por conta disso. Trazer a lavoura muito bem limpa para que a gente possa, lá na frente, deixar a planta fazer a indução floral dela lá em março, abril, que ela te entregue uma produção satisfatória no ano da safra que compense o ano sem a safra. Então, o fitossanitário é muito importante preventivamente. Não só em lavouras de poda. Lógico. Demais lavouras também de continuidade, lavouras novas, lavouras que ainda não chegaram em período de poda. Então, é muito importante sempre trabalhar preventivamente, né, Mário? E outra coisa que o clima, vamos falar, chuva, diminuiu, não diminuiu, manteve a mesma quantidade, chove-se a mesma quantidade. Só que o que aconteceu? As chuvas vêm mais tardes e elas concentram num período mais curto. Então, nós como produtores, nós temos que ter uma estratégia para passar final de ano tranquilo. Né? Eu, por exemplo, esse ano eu atrasei minha primeira roçada, atrasei bastante. Final de outubro eu entrei, rocei, comecinho de novembro, herbicida, passei Natal e Réveillon, graças a Deus, limpinho. Então, isso vem acontecendo, as chuvas vêm mais tarde, aí momento de desbrota, se eu não sou irrigado, eu tenho que tomar muita atenção. Então, as chuvas estão atrasando e estão concentrando num período mais curto. Nesse período, você trabalha menos. Quando era regular, 20 e poucos anos atrás, quando eu era gerente, diretor na Ipanema, a gente fazia os planejamentos agrícolas em função do histórico. Eu me recordo muito bem que todo dezembro eu só programava 5 dias úteis de trabalho. Isso era dentro do meu planejamento. Então, dezembro só sobrava 5 dias. Agora não, agora pode chegar para lá, chegar para cá, mas é uma questão de controle de mato, que não é o tema, mas e mesmo controle de ferrugem, que hoje é muito preventivo, a gente tem que fazer num momento mais cedo, enquanto a chuva está permitindo. Então, tudo que a gente tiver de fazer um controle de mato, faça ali final de outubro, começo de novembro, porque está concentrando essa chuva num período muito mais curto. Se ela está concentrando, vai chover muito mais dias, vai sobrar muito menos dias úteis para mim trabalhar. Exato. Não é isso? Outra questão também que eu gostaria de ver a opinião do Moisés, na questão do safra zero, que a gente vê muito aí no mercado, é assim, o produtor hoje tem muito mais cuidado no ano que ele está zero. Entendeu? Então, parece louco, mas não é. No ano que ele está zero, ele tem uma preocupação com nutrição, com doença, com isso, com aquilo. Por quê? Ele está produzindo a safra. Café a gente olha para 2 anos. É diferente de soja, milho, que você olha 1 ano. Não, o produtor tem que estar sempre olhando 2 anos para frente. Ele podou, ele desbrotou, ele vai conduzir, vai fazer um repasse de desbrota. Ele está produzindo 2 anos para frente. 2 anos vem a produção. Então ele tem que ter um cuidado com nutrição, tanto quantidade como equilíbrio. Tem que ter o cuidado da proteção desses ramos, doença, ferrugem, tudo. Ele tem que estar muito atento no ano que ele intervém. No ano seguinte ele entra num regime normal, mas se tiver algum transtorno, ele vai cortar novamente. Então, ok. Mas esse cuidado no ano da poda, não só com a desbrota, mas com o equilíbrio de tudo, nutricional e os tratos com praga e doença, tem que ser muito cuidadoso. Exato. Não é isso? Eu fiz uma pergunta aqui, safra zero, pós e contras. Tem contra? Eu acho que... Cada fazenda... Bom, vai, Moisés. Não, pode. Eu acho que cada fazenda ela acha o seu ponto de equilíbrio. Tem fazenda que ano sim, ano não. Tem fazenda que
3 com a folha e 1. Ele fez um safra zero para cada 4, né? Então, eu estou chegando à conclusão que para mim é 3 com folha e 1 sem folha, vamos falar assim, né? Eu tenho uma produção muito grande, meu stand é muito alto. No outro ano ela já vem uma produção baixa, tem uma segunda muito alta e na quarta eu corto. Então eu tenho 3 anos com folha e 1 ano sem folha. Vamos falar assim, não é um safra zero. Ele é 0 a cada 4. Tem fazenda que é 0 a cada 2, 1 ano com folha, 1 ano sem folha. Mas eu acho que, na minha opinião, cada fazenda chega... As fazendas são muito diferentes que eu ia por falar. localização, por topografia. E a fazenda acha o ponto de equilíbrio, né? Junto com o consultor, ela vai achar o ponto de equilíbrio dela de condição. Exatamente. Eu acho que o sistema de safra zero ele tem muito mais pontos positivos do que contra. Eu também acho. O ponto positivo que eu acho mais importante é o equilíbrio. Por que o equilíbrio? Porque a gente, com o sistema de safra zero, a gente consegue quebrar um pouco daquela discrepância gigante que, um exemplo, é produzir 10 mil sacas num ano e 2 mil no outro. A estrutura não aguenta. Isso aí, a estrutura, não só a estrutura, mas também o caixa da propriedade, né? Com o sistema de safra zero, a gente consegue escalonar propriedades que a gente consegue diminuir muito essa janela aí. Tem propriedades que eu assisto que a gente tem praticamente a mesma safra quase todo ano. E sempre tem lavoura produzindo e sempre tem lavoura podada. Um ponto importante que você falou, que você falou até que não se enquadra no sistema de safra zero, mas é importante também citar junto com o fitossanitário, é o controle de mato. Claro. Porque a gente percebe que no ano que choveu bastante, as operações ficam mais difíceis. Você percebeu isso na sua propriedade. Claro. Então, se a gente vai produzir em 1 ano para 2, o cuidado com a mato competição é extremamente importante. Em determinados momentos, adiantar o controle de mato para fazer um controle de trilhação aí, às vezes no finalzinho de outubro, começo de novembro, é muito importante. Porque às vezes em outubro ainda não choveu bastante, mas já começou a aparecer o rebrote do mato. Você fazendo esse controle, você consegue ter um período aí de onde você vai fazer as adubações, seja adubação química, seja adubação de liberação controlada ou liberação lenta, você consegue trabalhar com a lavoura no limpo. Então você consegue proporcionar que as plantas elas consigam ter uma melhor eficiência na absorção de nutrientes, da correção de solo também, que também é feito mais ou menos na mesma época. Então o controle de mato também é muito importante. O que eu acho que é um ponto negativo da safra zero, deixa eu pensar aqui, eu acho que eu não vou encontrar. Você gosta de safra zero? Eu sou apaixonado em safra zero. Né? Nós somos conhecidos por revigoramento de lavoura, né? Nós somos especializados em poda, renovação de lavoura, irrigação. O Regis vai vir falar com vocês também, né? Também. Sobre todos irrigação. Os 4. São 4, né? Nós somos em 4 consultores hoje. E o Pimenta eu só conheço por nome. O Mário conhece, né, Mário? Muito. Então, hoje vocês são em 4, né? Conta um pouquinho pra gente. Hoje a RR Consultoria, ela é uma junta de consultores formada por 4 consultores. Nós temos um escritório e base em Alfenas, que é onde o Regis está baseado, né? Eu sou baseado em Varginha. O Marcos Pimenta, ele é baseado em Patos de Minas. E o Fernando Diniz, ele é baseado em Franca. Essas são as nossas bases, as nossas casas. Mas a gente não fica engessado nessas regiões. Eu, por exemplo, eu vou do sul de Minas até a Alta Mogiana, chegando até no início do Cerrado ali próximo a Araxá, Sacramento. Passo por Franca, a região ali da Bugiana Mineira, que a gente chama, que é São Sebastião do Paraíso, Itamogi ali, né? Então eu rodo bastante, a gente tem esse intercâmbio de regiões. Então o Marcos, ele roda ali na região do Cerrado, Goiás, vai para o norte de Minas. Ele vem até bem próximo da gente aqui em algumas propriedades em Piuí. Acho que ele teve na Bahia, não é? Já teve na Bahia também, grandes fazendas lá. Acho que de lá eu... E o Regis, ele faz isso também, ele atua no sul de Minas, Cerrado, Mogiana, o Fernando a mesma coisa. Então a gente tem esse intercâmbio que também é muito benéfico para o produtor, porque tem muitos cases de sucesso em algumas regiões que a gente leva, que às vezes acaba agregando no manejo dentro de uma propriedade. Né? A gente vê, preciso fazer uma adaptação, porque na fazenda nada se cria, tudo se adapta. Se adapta, né? bola. Tudo se adapta. E várias adaptações,
a gente vê que muitos equipamentos hoje aí foram criados em cima de necessidades assim, que a gente achava falta, e tem alguns equipamentos que são excepcionais para a gente hoje. Então, esse intercâmbio, a gente ter digamos, essa miscelânea de regiões que a gente atua, ela é muito benéfica para nós, como consultores, que a gente consegue formar uma junta, a gente tem um grupo de trabalho onde a gente troca experiências entre nós, visando um auxiliar o outro, né? E também essa troca de experiência, ela é melhor ainda para o produtor, porque são 4 consultores que estão ali, que podem ajudar ele no momento de dificuldade. A gente está ali para isso, para agregar e Às trazer. vezes tem uma solução que o Pimenta viu, te passa, o teu assistido vai receber o benefício aqui, né? Exatamente. Eu falo assim, isso acontece muito. Quando eu estava na Ipanema, tinha um questionamento: o agrônomo tem que ser próprio ou terceirizado? Eu sempre tinha a opinião que tinha que ser terceirizado. Porque aquele viveu mais situações diferentes, né? O agrônomo, que ele fica só numa fazenda, ele fica com aquela realidade daquela fazenda. Você não vê o que o vizinho pode estar fazendo muito melhor que você. O consultor, ele está vendo tudo que está acontecendo em todas as propriedades. E achou uma maquininha, que é uma coisa simples, que o cara bolou lá, e aquilo funciona. E aquilo resolve o problema de muita gente, né? Exato. Então, assim que são as evoluções. Eu acho muito bacana essa colocação do Moisés, e é isso que acontece mesmo. Isso aí é interessante, porque você chega na fazenda, nossa, estou com dificuldade para realizar tal coisa. Passa 1, 2, 3 dias, ou às vezes na semana seguinte, você está na propriedade, fala, como é que você fez isso aí? Ah, não, eu bolei uma maquininha assim, olha, você bate umas fotos, passa para aquele cliente que estava precisando resolver esse problema e funciona. Esse intercâmbio de experiência de regiões é muito bacana. É algo que eu acho que agrega muito no trabalho de consultoria. A gente conhecer regiões diferentes, climas, topografias, temperaturas. Eu acho assim, se o brasileiro é criativo, o produtor brasileiro, então ele é... Além de criativo, ele é um guerreiro, né? Ele é um guerreiro, ele é criativo, ele... Unido. Outra frase que eu lembrei, o Romero de novo, ele falava: o sapo pula não é porque gosta, é porque precisa, né? Exato. E essas crises vão fazendo as evoluções, tanto de equipamento quanto de manejo. Safra Zero veio por isso. Vou lembrar lá atrás, os descascados vieram por crise. Você não tinha terreiro, não tinha dinheiro para ampliar terreiro. O que nós vamos fazer? Vamos tirar a casca, reduz o volume pela metade. Exato. Foi aí que surgiu o descascado. Não é que o mercado queria. Primeiro o problema veio, nós tiramos a casca do café, depois fomos abrir o mercado para o descascado. E falar que o descascado é melhor que o com casca, porque você tinha que abrir mercado, né? Mas então essas crises vão trazendo essas evoluções, e o consultor que está muito antenado, ele melhora todo dia o serviço prestado que ele vai prestar, porque ele está vendo. Foi lá ali, viu um negócio bacana, já passou para o outro, o consultor da empresa passou para o outro, e isso vai trazendo uma evolução constante no serviço de vocês. Quem ganha com isso é o assistido. Gente, sempre. Eu lembrei agora de algumas coisas, né? Primeiro trabalho que eu fiz de planejamento agrícola na Ipanema foi de controle de mato, junto com o Zé Gouveia, o Mário que me colocou lá para fazer aquele trabalho. Eu, do escritório, a gente fez o planejamento de controle de mato, com todas as operações, com todas as, assim, SDs, prazo e tal. Então eu lembrei disso agora. Perto de CPM. Falando. A gente fazia perto de CPM. É porque era muita lavoura para entrar no controle de mato. Então, a gente fez ali uma sequência. Você imagina eu vindo lá do Rio de Janeiro fazendo uma programação inteira de controle do mato. Eu lembrei disso agora, ficou muito legal. A gente apresentou. Reduzimos, não sei se foi 30% do custo do ano anterior. A gente tinha uma meta para diminuir. Lembrei também agora, ontem eu viajei, ontem eu viajei de manhã, estava num cliente, seu Adriano, e fui ver outras coisas, e à tarde eu fui no Rodrigo para ver uma questão de fermentação, que uma cliente minha nova, que está fazendo fermentação, e aí o nosso pós-colheita não tinha nenhuma tratativa dedicada só ao processo de fermentação. E aí ela falou: Silvia, como é que eu vou fazer meu processo de fermentação? Eu falei assim: gente, eu não sei. Eu não sei, mas eu vou correr atrás. Aí perguntei para o Mário, quem faz fermentação e tal. E aí a gente chegou. Aí eu falei assim: vou colocar o Rodrigo com a Beth, né, numa call. E ele já mexe com fermentação, ela também. Então, os dois,
Fala o Rodrigo assim, Silvia, eu conheço o pós-colheita, então eu acho que você pode pegar essa atividade, essa fase aqui do terreiro, você vai abrir, vai colocar temperatura e tal, faz assim, faz assado. A Beth, nossa, fica perfeito. Eu falei assim, já estou montando, já tem um desenvolvedor lá, 15 dias para ajustar esse processo. E de manhã eu estava no seu Adriano, falei assim, seu Adriano, eu vim para olhar um processo, para vir aqui na parte da manhã com o senhor, ele queria que a gente ficasse lá o dia inteiro. Eu falei, agora à tarde eu tenho que ir ali em Mozambique, eu vou encontrar com o Rodrigo, para a gente ver, fazer uma adequação por causa do processo de fermentação, que eu não fazia nem ideia de como que era. São várias formas, né, de fermentação de café. Aí o seu Adriano, Silvia, eu sou especialista em fermentação. Eu vendo muito café fermentado. Eu tenho uma experiência de anos. Chama a Beth, pede, vem com ela aqui. As portas estão abertas. Quer dizer, a gente que está em várias fazendas, a gente tem um relacionamento de muito respeito com o produtor, né? E também de humildade, falar assim, olha, eu não sei esse assunto, eu falo mesmo, Beth, eu não sei mesmo. Lá na fazenda a gente não faz fermentação, então não sei. Não rodo tanto, eu fico mais baseada mesmo, né, em alfendas e tal, então eu não rodo tanto quanto os consultores, quanto o Mar e tal. E aí, essa questão da gente respeitar bastante, também de ter essa humildade de perguntar, isso ajuda a todos, igual você, com essa experiência de levar um item que funcionou para para outro, a gente também leva, sabe? Isso aqui o tal fulano faz assim. E a última coisa que eu lembrei agora, depois eu já vou te fazer umas perguntas, mas eu lembrei agora, o menino, ele é novinho, acho que deve ter 24 anos, e ele, assim, com uma área muito grande aqui. E ele falou assim, Silvia, mas primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos passar tudo para mim, porque o pessoal lá da fazenda, eles não mexem com o computador. Eu estou com medo, estou com receio deles serem resistentes para fazer os apontamentos, porque para a gente ter informação lá na frente, né, Moisés, eu tenho que ter entrada de dados fidedigna. Eu tenho que coletar dados. A entrada de dados é fundamental para o nosso sistema. Ele falou assim, eu estou preocupado, eu senti que ele estava receoso, né? E menino novo, sei lá, uns 24 anos, 23. Falei, fulano, fica tranquilo. Que igual a sua fazenda, eu já atendi a pelo menos 10 esse ano. Falei desse jeito para ele. Gente, eu acho que eu aliviei, tirei um peso, porque, na verdade, é uma sociedade do pai dele com o tio, e quem levou o sistema foi ele. Então, o peso de dar certo estava nas costas dele, que ele é novo. E aí eu falei assim, você fica tranquilo, que isso aí a gente sabe fazer para você. Depois ele mandou uma mensagem, Silvia, eu estou tão aliviado, hoje eu vou até dormir melhor. Porque você me passou uma segurança, né? Porque a gente sabe fazer isso, sabe? É impressionante, a gente tem várias modalidades e a gente consegue fazer levar isso de forma simples. Uma das coisas que o Mário bate muito na tecla é de simplicidade nos processos nossos. Tem que ser simples para o tratorista usar. Tem que ser simples para o rapaz lá da fazenda, que, né, mais simples, que às vezes nasceu na fazenda, usar. Então, a gente tem essa métrica aí de fazer sempre tudo muito simples, de forma simples, né? A fazenda precisa de coisas simples, né, Moisés? Olha, simples e funcionais, né? Isso. Porque muitas das vezes o Mário tem muita experiência de vida e campo, ele sabe que de tempo em tempo aparece um ou outro querendo inventar a roda, né? Exato. E o trabalho de consultoria, igual você me citou agora aí, de levar o case de um lugar para o outro, é muito importante. Você traz uma tranquilidade para alguns clientes. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um acontecimento que teve comigo. Nós assumimos uma consultoria numa determinada fazenda, que o produtor assistiu uma palestra do Regis sobre poda e ele estava meio perdido. Por quê? Porque o consultor dele antigo mandou ele recepar as lavouras todas. E ele olhava as lavouras e ficava inconformado. Isso não pode recepar. E nisso surgiu uma palestra do Regis próximo à propriedade dele. Ele olhou aquilo e falou, isso é para mim. Fez contato conosco, nós visitamos a propriedade e falou, não, nós, DRR Consultoria, não receparíamos a sua propriedade. Tal. Claro, deixando bem claro, a gente não visita a propriedade que tem consultor. Ele já não estava mais com o consultor antigo, né? A gente também é assim. Então, acertou a consultoria conosco e nós começamos o trabalho com ele.
Passado um ano e pouco que a gente estava com ele, a gente já tinha feito as podas, as lavouras já estavam crescendo. Eu tinha as fotos, eu tenho as fotos até hoje, mês a mês, desde o dia da poda até o florescimento. Passado um ano e pouco, nós assumimos outra consultoria próxima, uns 70 quilômetros de distância. E o proprietário tinha acabado de comprar essa propriedade, ela veio com um passivo de abandono de desbrota já de uns 7 anos. E ele estava coçando a cabeça. Ele falou, como que eu vou fazer? Nós entramos, explicamos para ele como vai fazer. Você vai proceder assim, assado. Cada propriedade é de uma maneira, é de um jeito. Cada lavoura, ela precisa de um tipo de intervenção. Então, o consultor, nesse momento, ele é muito importante para ajudar a fazer esse tipo de definição de intervenção, o grau de intensidade, o tipo de poda que vai ser realizado. E ele estava meio assim, eu falei, olha, tem um cliente aqui a tantos quilômetros de distância, ele estava assim como você. Vai lá. Eu vou ligar para ele, eu passei a mão no telefone. Na mesma hora eu liguei para esse cliente. Falei, tô com 2 clientes aqui, eles estão com dúvida sobre um tipo de poda e eles gostariam de ver o trabalho que nós fizemos aí na sua propriedade. Você autoriza? Ele autorizou. Aí eu falei com eles, depois que a lavoura é antes da sede. Então você vai ver a lavoura, depois você chega na sede, conversa com ele, ele vai te falar. Na visita seguinte eu voltei e falei, e aí, foram lá? Ele falou assim, rapaz, ele falou uma coisa que me deixou muito interessado. Ele falou o quê? No começo ele pensou que vocês eram loucos. Porque o que vocês fizeram, vocês podaram aqui, cortaram ali, cortou uma altura, cortou na outra, desbrota mais drástica, desbrota um pouco mais leve. E hoje ele fala que no começo ele ficou meio preocupado. Mas depois de um mês ele já viu que não tinha motivo de ele estar preocupado. E hoje ele está totalmente tranquilo em fazer as podas. E essa tranquilidade que ele passou para a gente, nós temos em fazer hoje na nossa propriedade. Eu estou com esses clientes até hoje e os resultados são, assim, excepcionais. Claro que a geada de 2021 ela veio para dar um susto em todo mundo, né? Mas mesmo assim, os resultados ainda estão muito satisfatórios. E esse cliente que estava em dúvida viu a lavoura já feita, aí na visita ele falou assim, agora eu entendo o que você estava me explicando, com mais tranquilidade, com mais facilidade. Que a gente sempre deixa todo mundo à vontade. Falou, a intervenção que você vai ter que fazer é assim, assado, dessa maneira. Ele se assustou porque ele pegou um passivo quando ele comprou a propriedade nova, de muitos anos sem desbrota. Então a gente costuma brincar que às vezes está um bambuzeiro, né? Você olha o café arábica, ele por natureza monocaule, ele estava multicaule, tinha um lugar que tinha 4, 5 brotos ali saindo de baixo. Então foi um trabalho um pouco mais complicado, mas que se mostrou muito assim, muito bom o resultado. E esse cliente hoje está muito satisfeito porque a gente está trazendo de volta grande parte o que o Mário citou, a arquitetura da planta. A gente está conseguindo refazer todo o corpo da planta de uma maneira produtiva. Está entregando resultado para ele. Isso é muito importante. Então, nesse caso, a troca de experiência dos dois, eu fiz a ponte, eles foram lá, trocaram a figurinha, um falou, eu fiquei meio preocupado, mas como eu já tinha visto a palestra, eu gostei, eu vi que era isso que eu precisava e eu não precisei recepar as minhas lavouras, mas eu também não estava esperando o tipo de poda, eu fiquei assustado, mas depois, passado 2, 3 meses, eu fiquei mais tranquilo. Hoje eu podo sem medo. Então isso passou tranquilidade para o outro cliente que estava recebendo um passivo muito grande também de broto, de fazer com mais tranquilidade a poda. Faz um bem, né, para aquela pessoa. Sim, nossa, ele mandou uma mensagem, Silvia, eu tô tão tranquilo. Exato. Eu passei segurança mesmo. Pode ficar tranquilo. E às vezes a equipe que não está acostumada é a que melhor se adapta. Exato. A fazer os apontamentos. Exatamente. E isso é muito importante. Você trazer essa confiança. Você imagina, a gente está há 35, 40 anos no mercado mexendo com isso, né? Então você vai ficando, né, especialista naquilo ali também, né? Exatamente. Sendo autoridade naquilo. E eu vou te dizer que nesse período todo que eu estou trabalhando no campo, eu já vi muita coisa. A gente anda muito em diversas regiões. Às vezes a gente para em um outro lugar. Você vê um produtor fazendo uma poda alta. Pô, onde você viu isso aí? Falei, rapaz, eu fui em uma palestra do Regis.
Autoridade. Ele fez essa mudança de paradigma das podas, né? Uhum. Então, trabalhar com a poda, da forma que a gente trabalha hoje, e ela entregando resultado, e essa mudança, em vez de cortar baixinho e cortar curtinho, cortar mais longe, cortar mais alto, aproveitando o máximo possível de área foliar, diminuindo o índice de sombreamento no interior das lavouras, trazendo de volta a importância da desbrota, porque a gente sabe que por muitos anos ela ainda é banalizada por muitos produtores. E, infelizmente, por alguns consultores também, às vezes, ela é um pouco negligenciada. Uhum. Então, a gente trabalha nisso, a gente não negligencia a desbrota. A gente traz e mostra a importância de uma poda. Não só na questão da produtividade, mas também no custo. Vocês, como trabalham com o gerenciamento de custo, vocês sabem que aonde estão os gargalos. A lavoura que tem um stand mais baixo, que produz menos, mas às vezes ela tem potencial ainda para receber uma poda. E nesses apontamentos que vocês têm, com essas experiências... Todo histórico, a gente consegue definir como você insere realmente os apontamentos, igual você disse, da maneira correta, e você traz o relatório ali, e você vê que aquela lavoura ela não está produzindo, não está entregando uma produtividade interessante. Mas se você vai no campo com aquele relatório, vê que a lavoura tem stand, a variedade está bem adaptada à região, ela não tem problema de excesso de broto, uma poda simples resolve. Mas o que é uma poda simples? Ela vai ser definida na hora que a gente está no campo. Porque depende da lavoura, depende do tipo de poda também. Então, a questão do sistema, ele traz para a gente o norte também. Fala, essa lavoura aqui já não está mais, ela está com a baixa produtividade e aceita a poda. Beleza, a gente achou um gargalo. Está puxando a média da fazenda para baixo. Uhum. Se você faz a conta da fazenda isolando aquela lavoura e a média está boa, exato, você sabe que realmente ali é o problema. Uhum. E se ela aceita a poda com a inspeção de campo, você vai, faz a inspeção e vê que ela aceita a poda, é tranquilo. A gente faz a poda e dali 2 anos ela vai te entregar, quando você fizer novamente o fechamento, ela vai te entregar uma resposta diferente. A questão do gerenciamento de campo do sistema é muito importante nesses aspectos também. Uhum. Eu coloquei aqui uma pergunta em relação aos maquinários, né, para poda, como que tá? Porque eu lembro quando estava podando lá na fazenda, era um tal de comprar faquinha, e compra faquinha, e aí no dia eu já comprei para aquela semana, mas aí vem aquele já troquei aquela podadeira. Você trocou? Já. Mas já teve essa daí da faquinha, gente? Você tem colhedora também? Tem. E vareta? Nossa, é uma luta. Tem 2 varetas no meu escritório, 2 modelos. Eu falei, o que é isso aqui? Eu achei que era coisinha de cola quente. Eu falei, gente, mas o que o Mário tá fazendo coisa de cola quente? Era vareta, da maior e da menor. Eu tenho um problema, como minhas lavouras são 2,80, adensadas. Às vezes eu não consigo tirar para soltar com a barbatana mais. Então eu vou tentando podadeiras que dão certo, né? Hoje a BN tem uma máquina interessante, né? Que é aquela que vai a cavaleiro e já leva os 3 lados, né? Aquela é uma máquina interessante, mas ela é cara. Eu sou pequeno produtor, então tem que alguém prestar serviço para me contratar para fazer o serviço. Porque eu tenho esse problema que o cafeeiro por menor usa um 11,55, mas por menor, por mais que você consiga chegar para lá, você não consegue distanciar a podadeira tanto. Exato. Para manter uma barbatana aí de 50. Acaba sendo um pouco mais agressivo, muito, né? Isso. Esse é um problema que eu tenho nesse espaçamento. Eu sei que é muito engraçado. Às vezes ele estava lá na fazenda, Silvia, você vai ter que passar ali não sei aonde, trazer umas facas para mim. Eu falei, mas gente, ontem você saiu daqui com um monte de faca, não é possível um negócio desse. Às vezes os equipamentos de poda, eles não alteram muito, né? Não tem tanto segredo assim. Às vezes sai alguma a melhoria, mas é tesoura e disco, né? A faquinha, né? A famigerada faquinha aí que te preocupa todo pós-safra, né? E, assim, tem as máquinas laterais, que também algumas rebatem para fazer o corte em cima. Tem o disco de corte, que ele regula a altura, tanto você pode cortar o decote, como pode fazer uma intervenção mais baixa, a média altura, como você pode fazer uma recepa. Tem algumas máquinas que são disco duplo, né? Que o disco vai assim, ele vai pensando que aqui é um pé de café,
ele vai passando aqui, dessa maneira ele vai cortando. Me dá até dó, gente. De cortar o cafeiro, mas tudo bem. É necessário. Então... É necessário e dali 2 anos a resposta vem. Uhum. Se correndo tudo bem também com o clima e sendo feito todo o processo de tratamento bem feito. Café adora poda. Adora. Café adora poda. Se você olhar poda. 6 meses depois, você vê que ele adorou. Exatamente. Ele gostou, né? Mas quando ele está acabado de ser Mas podado, parece tá até, judiadinho, né? Naquele momento ele está muito já judiado. Muito... A decisão de poda ela é muito importante, assim como o equipamento. Tem vários tipos de equipamento de poda lateral. Tem o de faquinha, tem um disco lateral também. Então tem equipamentos que tem 4 ou 5 discos, um em cima do outro, que ele vai cortando a lateral, mas ele não corta em cima. Você tem que usar um outro equipamento. Tem esse o automotriz, né? Acho que tem outras adaptações também que a gente vê no campo. Fizeram adaptações em colhedeira, né? Que leva os dois lados e leva em cima também. Então, no momento da poda, a gente tenta... Se o produtor não tiver o equipamento, a gente sugere o melhor equipamento para que ele às vezes possa pegar um terceirizado, igual você faz. Né? O momento é muito curto. Eu acho que esse é um filão muito bom para o terceirizado. Né? Exato. É bom para o produtor e bom para quem está prestando serviço. Né? Exatamente. Eu mesmo não gostaria nem de usar. Eu tenho lá, mas eu gostaria que tivesse uma máquina mais eficiente que a minha e eu alugasse, vai lá e faz. Eu tenho clientes que têm aí 100 hectares, ele não tem máquina de poda. Ele prefere terceirizar. Eu também acho que é uma boa ideia. Alguns julgam interessante, outros não, ter a posse do equipamento, né? Você ter a posse do equipamento, a vantagem é que você não fica dependendo do período hora, que o terceiro vai estar disponível para te atender. A hora que ele está disponível, né? Exatamente. Você está ali on time, né? Você acerta com exatidão a hora de fazer a poda. Isso. Então tem a de faquinha, que nem sempre ela serve para cortar o topo, porque dependendo da espessura do caule, vamos pensar assim, se ele for um pouco mais grosso que um cabo de vassoura, a faquinha não dá conta de cortar em cima. Aí vai quebrar muita faquinha. Deve ser o que ele estava fazendo, com certeza. O meu lá desalinhava um pouquinho. Você imagina uma lavoura com 2,80 que você tem que entrar. Se desalinhar um pouquinho, você pega lá em cima. Aí, quando eu pego um pouco mais grosso, a faquinha acaba se quebrando mesmo. Aí tem que trocar. Aí nesses casos, aí tem que entrar com o disco. O disco de corte. Já troquei a máquina, agora lá é disco. Aí, ó. O ano passado você não sentiu isso. Não lembro mais, eu lembro de um ano. O ano passado você não sentiu. E depois eu lembro também de um valor alto de desbrota que você colocou. Nossa, aquele... Orçamento isso eu lembro também. Não briga com ele por causa de desbrota. Valor vou te ajudar, Mário. Desbrota, não briga com ele por causa de desbrota. Eu olho o final. Quanto está o custo saco e o custo hectare final. Eu não fico olhando e eu proíbo. Tem que fazer. Porque senão... Se você for ficar pensando com o bolso, Deus me livre. Vou fazer uma pergunta aqui. O que pode dar errado num processo de poda? Muita coisa. Nossa Senhora. Uma coisa interessante, até o Regis cita nas palestras, isso acontecia muito, a gente prega muito para os nossos clientes ter essa atenção. Isso, infelizmente, já aconteceu num cliente meu também, que é até um insight que eu vou falar daqui a pouco. Você vai pra praia, o que você faz? Você, Mário? Tomo uma, né? Não, antes de ir pra praia. Se prepara, né? Você se prepara, você leva seu carro para alinhar. Vai viajar. Você leva seu carro para trocar pneu. Aí na hora que teu carro tá no elevador, o que você faz? Você vai dar uma volta em volta do carro, enfia a cara de baixo lá, embaixo. Ou e a pastilha e tal. O que acontece muito? O produtor, ele fala lá um exemplo pro Sebastião. Sebastião, você vai lá no talhão do Jatobá, vai cortar o café lá, tá? E vira as costas. É um prato feito para dar errado. Nesse momento, é importante estar presente. Junto, né? Junto. Porque às vezes você vai fazer uma poda e vai podar a 50 centímetros, que você falou de distância, ou 60. Dependendo do que a lavoura tem de rama, a gente define a intensidade da entrada para a gente poder buscar a máxima produtividade. E muitas das vezes, o funcionário está acostumado com aquele sistema antigo. E ele vai e ele entra... Toquinho. Primeiro, você perdeu uma grande quantidade de rama. Vamos pensar ali que você tem, numa rama, 25 entrenós, como exemplo. Desde do caule até a ponta da rama. Você tem 25 entrenós. Cada ramo daquele ali ele tem possibilidade de te emitir 2 ramas. Cada entrenó. Se você corta curto,
e larga 3, você tem 6 ramas. Se você corta mais longe e larga 15, a possibilidade de você ter 30, qual que vai produzir mais? Então, é um momento muito importante. A sua atenção ao momento da poda está presente ali, definir a agressividade, volto a dizer, o café, quanto maior a agressão, menor a produção. E por que que é importante? Primeiro, você cortando, fazendo o desponte, que a gente chama, e não esqueletando, que a gente deixa realmente o esqueleto, quando você corta curtinho, vira um esqueleto aquilo, você vai aumentar muito o índice de iluminação no interior e no caule principal. Vai aumentar muito a emissão de broto ali, porque as gemas estão dormentes, a luz vai bater, vai estimular ela, ela vai vegetar. Quando você faz o desponte, o caule principal ele não fica tão exposto. Ele não ficando tão exposto, por consequência, vai dar menos broto. Dando menos broto, a sua intensidade e quantidade de desbrota, além da desbrota que você vai ter que fazer de limpeza pós-poda, essa desbrota que eu falo, ela vem depois. Que você podou, desbrotou. Vai vir depois a luz, vai estimular esse ramo a brotar, essa gema a brotar. Aí vai aumentar. Porque até a planta enfolhar, ela vai gastar um certo tempo quando você corta curto. Vai demorar mais, você tem mais área para cobrir. Então vai vir mais broto. Então as suas entradas para fazer desbrota é muito maior do que quando você faz um desponte programado com o auxílio de um consultor ali te orientando a distância correta a entrar. Então você vai ter menos desbrota, por quê? Porque você vai dar menos luz do caule principal, vai vegetar menos, então você vai conseguir passar com a desbrota mais limpa, digamos assim. Menos onerosa. Mais fácil. Então, essa atenção da desbrota, isso é uma das coisas que pode dar errado. Podar na altura errada. Você já acompanhou alguém que tinha entrado? Você chegou na fazenda e ele tinha podado errado? Eu fiz uma visita com um cliente, instruí a poda, passei para ele. Ele já estava fazendo uma lavoura, e era uma lavoura mais antiga, de saia alta. Então a gente estava cortando ela mais alta, ela tinha uma contagem baixa de primária, a gente estava trabalhando nela num sistema um pouco diferente, para poder evitar recepa. Ele passou a orientação para o funcionário, já tinha podado, eu estava junto quando ele falou, essa lavoura aqui você vai podar igual aquela de baixo, vai cortar curtinho, vai cortar alto. Beleza, passou 2, 3 dias da visita, ele foi para Ubatuba. Sou de Minas, eu gosto de Ubatuba, né? Aí ele foi para Ubatuba. Quando ele voltou, dali 5, 6, 7 dias, ele me ligou, falou, preciso que você venha cá. Falei, o que aconteceu? Meu pai passou ali e mudou a poda. Ixi. Quando eu cheguei, tava só os postinhos fincados. Não parecia postinho fincado, não tava... Ai, meu Deus do céu. Eu falei, mas o que você fez aí? Ele falou, eu não fiz nada. O pai dele mudou, então vai eu não fiz nada. Eu virei as costas, meu pai veio e mudou a poda. E agora? Eu falei, agora é recepa. Ainda bem que foi o pai, não foi o pai que mandou e o filho fez diferente, então, mas né? Aí que tá. O pai, ele não pôde acompanhar a visita no dia. E o filho acabou que deve ter esquecido de falar com o pai. E o pai chegou lá e falou, não é assim que vai fazer, faz assim. Nossa Senhora. Aí, nessa fazenda hoje eu tenho essa... Hoje não, hoje já igualou, tá, a altura da planta, né? Mas no ano seguinte, no ano de produção, a lavoura dando lá seus 75 sacos por hectare e a recepa dando uma cata de 10. Eita. E o custo lá em cima, porque uma cata numa recepa é manual, não é mecanizado. E vai martelo de trincha para trinchar aquele material. Era uma lavoura já de 20 e poucos anos. Tronco espesso. Então, gastou martelo. E tem algum cliente assim que não queria, de repente, fazer poda e depois fez poda, gostou? Tem. Isso aí também acontece. Tem uma consultoria que... Eu acho que eu ia ser desse daí. Você não vê o contrário. Uma coisa que eu já vi, você não vê o contrário. O cara que pode para de podar. Mas o cara que não pode poda, nunca mais ele para. Nunca mais ele para, exatamente. Entendi. O bichinho Mas tem alguém poda... que assim não quer podar? Sei lá. Não, eu tenho que já teve, que não queria. Eu tenho Na consultoria dele não, né, velho? Não, mas engraçado você falar isso. Eu tenho um cliente que eu atendo e ele... Eu vinha falando com ele falou, minha produção tá ótima e tal. E eu vendo as lavouras, faço acompanhamento mensal lá. A importância da consultoria ser frequente é isso. Você conhece os históricos, conhece a lavoura, né? Você está presente, você vai indo e você vai vendo. A lavoura
tá perdendo um pouco de vigor, ela começa a mostrar que ela precisa de poda, começa a ganhar altura demais, começa a aumentar o índice de sombreamento. Você fala, essa lavoura vamos podar. Fala, não, a barra vai embora. A minha média tá muito boa, não vou, tô com média de 50 sacas. Fala, olha, não vai ser sempre assim. Não. Veio uma safra não tão interessante para ele, veio uma outra safra não tão interessante, ele veio para mim e falou assim, minha média caiu. Eu falei, sim, sua média caiu. Mas isso é o quê? Falta de poda. Como assim falta de poda? Mas minhas lavouras não precisam de poda. Falei, aí que você se engana. Já tem 3 ou 4 anos que eu tô falando para você fazer poda. Eu tô te orientando e você não quer fazer. Eu tô te falando, tô te passando a instrução via relatório. Todo ano eu coloco as lavouras definidas, poda, define a altura e você não faz. Fala que não precisa. Aí eu falei assim, mas como que é? Eu já tinha explicado para eles outras vezes, expliquei novamente. Falei, então vamos fazer então. Vamos. Aí defini a área. Numa área de 50 mil pés, ele podou 5 mil. Ele falou, eu vou fazer um experimento. Foi tudo bem. Mas esteja alertado novamente que você vai ter novamente um problema de baixa produtividade. Não deu outra. Eu fiz, como a topografia é um pouco mais complicada para mecanização, nós pegamos uma maquininha, eu fiz um guia ali de 15, 20 pés, cortei, passamos a trena, cortei a altura, tirei a lateral, mostrei, para fazer dessa maneira. Então você pega isso aqui de guia e vai seguindo esse sistema na lateral. Perfeito. Quando eu acabei, ele olhou e falou assim, beleza, e ano que vem eu tiro quanto? Eu falei, não, ano que vem aqui é 0. Ele quase infartou. Ele quase infartou. Falei, mas como assim? Eu falei, não, o sistema de safra zero é assim. Eu tirei, ele não vai produzir o ano que vem, mas no outro ano ele vai produzir para esse e para o outro. Então, o sistema de safra zero é dessa maneira. Não tem receita mágica, né? Isso aí é a fisiologia da planta. Passou, ele entendeu, fizemos esses 5 mil, ele decidiu fazer em outros talhões por teste. Falei, não faz um talhão fechado. Esse talhão aqui, ele já vai ter muito pouco café no próximo ano. Vamos fazer ele, é importante fazer ele para poder ter produção e voltar a subir suas médias. Não, muito resistente, foi tudo bem. Veio a florada de 2022. Eu recebi umas 200 fotos da florada dele. Veio agora o enchimento de grão, né? A gente já está finalizando a safra, já está começando a pintar para poder entrar em colheita. Ele está apaixonado. Que eu falo. E virou para mim e falou assim, estou pronto para podar 100% das minhas áreas, basta você falar que sim. Eu falei, não. Você tem outros compromissos na propriedade para cumprir que a gente não pode zerar sua fazenda inteira. O problema é o caixa, né? Exato. Mas assim, o grande prejuízo que você falou, que eu vejo acontecendo, é que às vezes a pessoa espera umas 2, 3 produções medíocres para depois intervir. Exato. Então você tem 2, 3 produções medíocres, depois você vai ter uma 0 para depois começar. Então você tem que entrar com a intervenção antes dessa curva começar a acontecer. Exato. Porque se você esperar essa curva, é 4 anos de... E a gente, como consultor dentro da propriedade, a gente percebe essa curva antes do produtor. Exato. A gente está vendo, a gente vê a lavoura. E a experiência vai te trazendo esse Exatamente. Conhecimento histórico, idade... Perda de vigor visual que a gente percebe, né? Então a gente vai trazendo esses alertas, coloca nos relatórios de visita. É importante sempre estar mencionando isso por conta de... você está sendo avisado, está aqui, está documentado. Você tem que fazer, é necessário fazer. Hoje ele está apaixonado e nós já temos as áreas definidas. Agora em 22, quando ele viu a florada, ele viu o resultado, ele falou, não, vamos aumentar. A gente já aumentou algumas áreas de poda, agora em 23 nós já temos outras áreas definidas e assim a gente vai escalonando a propriedade dele para daqui mais umas 2 safras a gente vai ter uma produção, digamos assim, tudo correr bem com o clima, né? Não vier um granizo, igual pegou muitas regiões no ano passado. Não vier outra geada, que a gente espera que não venha outra. Só daqui uns 12 anos, se Deus quiser. Tomara que uns 30 ou mais. Então a gente já tem todo um cronograma de poda baseado no que a gente começou para renovar todas as áreas dele com poda sem ter que arrancar e replantar a lavoura. Mas claro, isso é um cronograma. Ele pode ser alterado a qualquer momento de acordo com o que a gente vai vendo o desenvolvimento das lavouras e com o clima. Mas, assim,
o planejamento para renovação via poda das áreas dele e trazer novamente a produtividade dele para cima já está feito. Às vezes tem que tomar o susto, infelizmente. Não é que tem que tomar o susto. A gente fala, orienta, mas se não tomar aquele susto, igual o Mário falou, aquela curva descer repentinamente, ele não. Às vezes parece que não toma um choque. Como que se dá esse processo de fechamento da consultoria com vocês? É consultoria de 1 ano? É de longo prazo? Como que? Bom. Você falou que vai todo mês em todas as Isso. propriedades? Sim, basicamente em todas as propriedades. Uhum. A consultoria é importante que tenha frequência. Porque tendo a frequência, a gente consegue estar ali mês a mês apontando o que aconteceu diferente de um mês para o outro. Porque muitas das vezes quem está ali diariamente não consegue perceber. Às vezes você está no momento que choveu bastante, e nesse momento o trator caiu numa vala, estragou uma roda, quebrou uma haste do pulverizador, e o gerente está ali correndo, o dono está ali, precisa arrumar gente para desbrotar, está difícil. Então, a gente estando ali frequentemente, a gente consegue estar apontando com mais clareza para os clientes essa necessidade de operações e intervenções na lavoura, né? O nosso processo de fechamento de consultoria, a gente geralmente é no boca a boca. Um cliente conheceu a gente, trabalhou, gostou, indicou a gente para um outro amigo que precisa, e assim vai. Agora, a gente está entrando com as nossas mídias sociais, com o Instagram, a gente vai começar a publicar alguns vídeos no nosso YouTube também, da RR. Então, vai aumentar um pouco mais a nossa visibilidade, mas geralmente o nosso fechamento de consultoria, para captar mais clientes, é sempre no boca a boca. 95% é no boca a boca. E o que você acha que o produtor ele espera de um processo desse de consultoria, né? Lógico, acho que aumento de produtividade, segurança. Olha, não só o aumento de produtividade, mas evitar uma queda na produtividade, né? Trazer um bom manejo aliado à melhoria dos custos, né? Que hoje a gente pega aí, igual o Mário citou no começo aí, 1 ano sem o processo de colheita vai gerar aí em torno de 35% do custo seu anual da propriedade. Então, se você pegar um talhão lá grande numa propriedade, aquele talhão ali não vai ter aquele processo de colheita. Vai ter adubação, vai ter pulverização, controle de mato, correção de solo, desbrota. Igual um outro talhão vai ter, mas a colheita ele não vai ter porque é zero. Eu vou pedir para Maria, vem cá. Você ia falar mais alguma coisa? Não, pode. Maria, vem cá para trazer... Deixa aqui só uma lembrança que a gente vai... Nós estamos chegando na reta final aí do podcast. Eu vou te fazer umas perguntas mais pessoais, sabe, Sim. Moisés? O pessoal te conhecendo também um pouquinho, né? Perfeito. Mas a Maria vai vir aqui. Deixa aqui, Maria. Ela que fala para mim, sabe aquele negócio? Compartilhe. Ela que fala. Tem que seguir o nosso canal no YouTube, né? Geagro Soluções, ativar o sininho, seguir nossa página no Instagram, que é Geagro Soluções. Então, não deixar de seguir nossas páginas para continuar seguindo esses episódios maravilhosos que tá do GeaCast. Maravilha. Essa aqui é a nossa profissional que cuida disso aqui tudo, viu? Ótimo. Eu montei algumas perguntinhas só pra gente te conhecer também, né, Moisés? Sim. Da onde que vem teus insights? Da prática de campo, da prática do dia a dia, do aprendizado com a experiência dos clientes, que conta muito. A gente tem clientes que nasceram às vezes debaixo de um pé de café. Tem cliente que às vezes decide diversificar o negócio, ele não é do ramo agrícola e vai. Então, toda essa troca de experiência, ela agrega muito, né, na vida nossa, tanto profissional quanto pessoal. E essa vida aí na estrada, é difícil? Ela é. Você falou de 2 filhos, esposa? Ela... Acho que é. Assim, eu costumo brincar com alguns clientes que o nosso escritório é no volante, né? Então, às vezes sai na terça, chega numa sexta-noite, levanta às 4, sai 5h30, chega às 10, 11 horas da noite em casa, muita rodovia, com muito cuidado sempre respeitando os limites das velocidades para não correr o risco de sofrer um acidente, né?
é difícil, mas é muito gratificante quando a gente pega esses insights, igual eu acabei de comentar, esses casos, e vê um cliente que não era adepto à poda, vê o que você está orientando ele fazer, ele vê o resultado, você vê o olho dele brilhando. É bacana. Ele fala assim, cara, isso é aquilo que você fez lá atrás. Eu falei, nossa. Tô maravilhado, quero podar tudo. Nossa, eu não quero parar de fazer isso mais. É igual o Mário acabou de citar. É mais fácil você ver o que nunca podou e começar a podar sempre do que aquele que podou e parar de podar. Então, toda essa dificuldade, quando você consegue trazer um resultado expressivo e vantajoso para o cliente, que é o que nós somos contratados para fazer. Nós somos contratados para entregar resultados. O trabalho de consultoria é isso, você entregar um resultado satisfatório para o seu cliente. Porque isso vai conseguir manter ele por mais tempo motivado dentro da atividade, especialmente na cafeicultura, que a gente sabe que os custos hoje sobem e descem. O valor da saca, aliás, ele é uma commodity, né? Ele é baseada pelo mercado, você não controla o valor do seu produto na hora da venda. Então a gente sempre orienta também, com toda essa troca de experiência, com esses resultados, sempre orienta para um outro cliente fazer, olha gente, vamos vender um pouco de café futuro para ajudar lá na frente você dar uma melhorada no seu preço final. Então isso tudo, quando chega no final de uma safra, você faz uma reunião com o cliente, faz um fechamento e ele se mostra satisfeito com o seu trabalho, você esquece chuva na estrada, poeira, barro, pneu furado na estrada de barro molhado, pé molhado, você esquece tudo. E vale muito a pena. Você participar do sonho deles também, sim, né? Você falou que a agronomia te encontrou, né? Me abraçou. Te abraçou. A poda te abraçou mais ainda, mais né? Mais ainda. A cafeicultura, de maneira geral... A cafeicultura, de maneira geral, ela me deixou viciado nela. E é um vício bom tomar café. Só se tiver gastrite, trata, porque não vale a pena ficar sem beber café, não. Café é ótimo. Olha, muito obrigada, Moisés, parabéns. Assim, a gente vai trazer vários assuntos para o nosso público mesmo, né? Eu acho que você explicou de forma brilhante aí essa questão da poda, essa parte mais técnica. Você quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né, Moisés? Dar os parabéns, né, pelo trabalho excepcional que a RR e você prestam aos produtores, né? Eu acho que o produtor ele tem que ser assistido por gente competente. No final da história, ele precisa ter resultado, né, financeiro. E é isso que eu acho que a consultoria faz. Ela vai fazer a fazenda ficar equilibrada financeiramente. É isso que precisa. Várias vezes você falou, não posso podar porque eu sei que o caixa... Então, o técnico ele tem que estar antenado o que uma consultoria, uma recomendação dele vai proporcionar ao caixa da fazenda. Isso tem que estar interligado. Não adianta, olha, tem, mas o caixa é o rei, né? Então, dar os parabéns, agradecer pela presença, tá? E você é sempre essa muito tranquilidade. Obrigado. Oi? Sempre essa tranquilidade. A gente... Não, a gente tenta ser o mais centrado possível para passar melhor as informações, né? Não adianta a gente ser apavorado e atropelar a informação, né? Então tem que passar ela de uma maneira que seja fácil de explicar, de entender para quem está ouvindo. Que muitas das vezes também a gente pega algumas propriedades que o proprietário ele não é do ramo agrícola. Então você tem que ter um feeling diferente na hora de passar a informação. Mas, assim, eu quero também agradecer a vocês pelo convite. Fico extremamente lisonjeado de participar desse projeto de vocês aí. Conheço o sistema que vocês operam aí também, que é uma ferramenta excepcional, que nos ajuda muito dentro da consultoria, dentro da fazenda, a gerir muito as áreas que necessitam de mais atenção, ajuda o cliente a gerir melhor os custos dele, a gerir frota, né, que vocês têm também a questão de frota, né? Então, isso tudo, eu acho que essa troca de informação, ela é tão válida e tão importante para quem está no campo, que muitas das vezes alguns produtores não têm tanto tempo, porque às vezes tem outra cultura também, né, na propriedade, tem outros negócios, tem gado também que tomam um determinado tempo, tem outros negócios além da cafeicultura, tem que gerir outros negócios na cidade, empresa. Então
toda essa troca de informação é muito válida para ajudar todo mundo. Isso é muito bacana. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Moisés, eu vou deixar aqui para você uma lembrança do GA. Oh, muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, então a gente finaliza aqui. Muito obrigada a todos aí, tá? Um grande abraço. Vamos dar um tchau lá pro pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.